Boa tarde, estamos hoje aqui no terreiro de Umbanda, Reino de Iemanjá, e vamos entrevistar a Tatalorixá, Mãe Dilma de Iemanjá. Mãe Dilma, a senhora poderia falar para nós um pouquinho da origem do ritual de Almas em Gola? Veio com a mãe Ida, ela indo ao Rio de Janeiro, encontrou-se bem neste ritual e ao voltar para Florianópolis, no seu terreiro, veio então o pai de santo, o pai de Santa Mãe Ida era de Ângelo, e o pai de santo é que deitou dentro deste ritual de Almas em Angola. Daí deu-se o início aqui em Florianópolis. Depois ela fazendo seus filhos de santo, eles foram abrindo as casas, e onde nós temos essa raiz. Nós viemos de lá. Esse ritual, ele predomina aqui em Florianópolis, em termos de cultura religiosa? Sim, este ritual aqui em Florianópolis, ele está assim em grande dimensão, porque inclusive não só aqui, às vezes já está se expandindo, porque em outros municípios, também em outros estados também já está chegando o ritual. E há quanto tempo a senhora está no ritual de Almas em Gola? No ritual de Almas em Gola, eu já estou há 25 anos que está fazendo que eu estou dentro deste ritual. Isto, haja visto que eu já vim de berço, pode-se dizer, dentro da religião espírita, dentro do kardecismo, da doutrina Kardec. A senhora pequena conheceu a Umbanda, então? Eu em pequena, sim, eu conhecia a Umbanda, porque eu com 8 anos de idade, de 7 para 8 anos, eu já fui morar aonde eu moro hoje, ali na Ponta do Leal, perto do balneário. Tinha uma casa colonial antiga, e quando desmancharam, assim, o meu coração se partiu junto, mas botaram abaixo. E lá morou a dona Didi. A dona Didi era outra senhora que trabalhava assim em casa, dentro da Umbanda. Ela não se determinava assim, que era linha disso, que era ritual deste ou daquele. Simplesmente ela recebia as entidades, né, os caboclos, beijada, e tinha os médios também que trabalhavam com ele, aquelas pessoas assim, as pessoas simples, do que eu me lembro. Então, a dona Didi foi mais uma personagem que trabalhou no estreito com um trabalho espiritual de Umbanda. E fora assim, nós tínhamos o centro kardecista, que a gente estava crescendo ali dentro, não é? Do centro kardecista. Aí fui crescendo, estudando. Depois, quando eu tive assim os meus 14 anos, eu fiz cursos na Federação Espírita para poder iniciar a doutrina evangélica dentro do centro, que era o Centro Kardecista Otaviano Ribeiro. E Otaviano Ribeiro era o tio da minha mãe, que veio quando, depois de falecer, depois de um tempo, ele veio a se manifestar, e junto com ele o Caboclo Turi, que era o guia espiritual dele.
Mas quando houve a transição do centro kardecista para o terreiro de Umbanda, a senhora tinha quantos anos? Olha, eu posso sim não estar bem lembrada assim da época, mas eu devia estar com 18, 19 anos por aí, quando houve essa passagem, né, na parte do centro kardecista para o terreiro de Umbanda. Porque na época que a minha mãe era presidente do Otaviano Ribeiro, em Florianópolis, a Federação Espírita, eles tinham um rodízio de doutrinação com os presidentes dos centros. Então, tal dia, presidente de tal centro ia fazer a doutrina na federação. E assim, sucessivamente. E houve o dia que coube a minha mãe subir lá a tribuna. Ela começou a falar, e a minha mãe, ela não teve estudos, ela estudou até o 3º ano primário de escola isolada naquela época, não é? De formas que, com o desenvolvimento espiritual, com as leituras, que ela via muito o Evangelho, o livro dos Espíritas, né? Também o livro dos Médiuns. Então, com essa leitura, ela e o desenvolvimento espiritual, ela foi tendo palavras que muitas vezes tu não entendia como é que ela podia fazer uma doutrina daquele porte. E sempre quando era anunciado, a federação ficava lotada. E foi um dia deste, sim, de federação lotada, ela falou, dando a doutrina mediunizada, que quando terminou de dar aquela doutrina, ele disse nestas palavras: quem vos fala é o caboclo Turi, o índio pena de ouro. Aquilo ali, a mesa levou um choque, eles ficaram assim, um olhou para o outro, ficaram paralisados, né? E o retorno disto? O retorno disto foi palavras assim de contradição, porque não havia aceitação de que um caboclo ou um preto velho pudesse chegar e trazer palavras de sabedoria, palavras assim de grande porte, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade. Né? E assim, voltando ao centro, o caboclo incorporando, ele pediu um canto para que ele pudesse trabalhar. Mas nesse mesmo tempo, aí apareceu a vovó Rita, a preta velha, que incorporou e trouxe o nome dela e queria também um cantinho. E assim foi feito. A minha mãe fez no fundo da casa dela um pedacinho e fez um altarzinho, como eles pediram, e ali começou. Foi assim que começou o terreiro de Umbanda Paituri. O terreiro Paituri funcionou durante algum tempo, era o ritual, né, das 7 linhas, e depois, com o falecimento da minha mãe, aí eu trouxe para cá, porque aí depois a casa foi vendida, tudo mais, e aí nós trouxemos as imagens, construímos aqui um cantinho, que ainda temos aqui a marca na parede. Começamos também pequenininho, e aí o povo veio chegando, não é, dona Leta? E o povo ficava na rua e começamos, aumenta mais um pouquinho, e assim eu acho que já aumentamos umas 4 vezes. E assim fundamos aqui o terreiro Reino de Iemanjá. E como foi a primeira manifestação das entidades, a primeira manifestação do orixá? Né? E a partir daí, o seu desenvolvimento espiritual, a senhora pode colocar um pouquinho dessa trajetória? Como eu já falei,
eu acompanhava sempre a minha mãe lado a lado, primeiro dentro do kardecismo e depois também dentro do terreiro. No terreiro, eu ajudava na corrente, a cantar os pontos, a puxar, né, um ponto e o outro, atender uma entidade, aqui, outra ali. Então, eu ajudava no seu contexto todo assim, a minha mãe. E lá, antes, lá pelos meus 20 e poucos anos, foi uns 23 anos por aí, eu tinha casado, eu já tinha tido o primeiro filho, João Hamilton já tinha nascido. E dentro do terreiro, tem um trabalho, as entidades se manifestam e tem uma hora que o povo vai ser atendido. Então, entra o povo para entrar numa corrente para receber os passes. E aí os caboclos iam trabalhar e iam descarregar as pessoas ali. Depois das pessoas de fora ser descarregado, o pessoal que ficava ajudando a corrente dentro da casa, íamos também para o centro, no meio do terreiro, para também receber aquele passe, aquele descarrego. Então, numa desta sessão, um dia desse, foi uma sexta-feira, vamos dizer, eu estava naquela corrente e uma entidade que incorporava um tio político, que a gente falava, né, que casado com uma tia irmã do meu pai, ele também trabalhava lá com a minha mãe. E ele recebia uma entidade que se chamava João Batão. Então, João Batão, ele arriava como preto velho, ele arriava como caboclo, e como Exu, ele era o João Batão. Então, ele vinha para trabalhar, e trabalhava. E nesse dia, ali na corrente, ele que foi para trás de mim para me descarregar. Então, quando ele descarregou, que ele passou a mão assim na minha coluna, eu senti uma fisgada lá na minha coluna, e eu fui para frente e vim assim, e me segurei assim na corrente. Passou. Quando foi no outro dia, na outra sessão seguida, deu-se a mesma coisa, o mesmo ritual, né? Nós, no final, a gente novamente ali para ser descarregado. Aí ele veio novamente me descarregar. Então, se posicionou, assim, atrás de mim, foi me descarregar. Quando ele passou assim, que vi que ele passou a mão, eu fui lá e vim cá. Eu saí dali, da corrente, dei 2 passos para frente e voltei, me posicionei, né? Me segurei. No terceiro dia, ele tornou a vir para me descarregar. Aí, no terceiro dia, acabou que incorporou. Acabou que incorporou, já saiu dali, já bateu cabeça, já cruzou o terreiro, porque também se bate cabeça, se cruza o terreiro, e começou o desenvolvimento. Depois já veio a Iemanjá já em seguida, então já tudo assim. Iemanjá, porque dentro das 7 linhas era vamos salvar o povo d'água. Então, não havia especificação. Então ali manifestava uma Iemanjá, uma Oxum, uma Inhaçã, né? Uma Nanã. Então, vinham tudo ali assim. E depois, seu Ogum manifestou, a Preta Velha, a última a incorporar foi a Cigana. Porque aí eu tinha ainda não é rejeição, mas eu tinha uma coisa assim que me trancava, né? Eu não aceitava ainda muito bem o lado assim do Exu, o lado da Pombagira. Eu não aceitava muito. Então, esta Pombagira, ela judiou um pouquinho comigo. Então, ela me pegava assim, ela me jogava para lá e para cá, quase assim, parece que eu ia bater na parede. Aí ela, depois que ela, umas duas sessões ou 3, que ela me jogou para lá e para cá e ela riu, aí diz que ela falou assim, agora ela aprendeu que eu tenho que chegar.